te ajudar a entender um pouco o que é a realidade do inferno, imagine ser jogado em uma fornalha de fogo, onde sua dor é muito maior do que a causada por tocar acidentalmente uma brasa em chamas, pois o calor é mais intenso. Imagine também permanecer ali por um quarto de hora, em puro fogo, o tempo todo, com o uso de seus 5 sentidos. Quão desesperado você ficaria se soubesse que tem que aturar isso para todo sempre, que depois de milhões de séculos, seu tormento não está mais perto do fim do que estava no início. Ainda assim, o tormento do inferno será incrivelmente pior do que esta ilustração apresenta. O inferno é um lugar onde os condenados amaldiçoarão a Deus e se amaldiçoarão, gritarão e lamentarão, blasfemando contra aqueles ao seu redor. Os perversos se irritarão, acusando e condenando uns aos outros. Os homens não se arrependerão no inferno, porque o caráter dos pecadores não muda. Eles ainda são pecadores. Eles irão pecar por toda a eternidade. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Jesus, no Evangelho de Mateus, afirma: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esses versículos indicam que os hipócritas religiosos, aqueles que professam ser cristãos e não o são, serão punidos mais severamente do que os outros. Em Romanos 2, versículo 5 diz: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. No inferno haverá diferentes graus de punição determinados para cada ser humano. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Assim também o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, também nos deu esta revelação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O cumprimento desta profecia é uma evidência clara de que o Criador não tem prazer em condenar suas criaturas. Porém, cada um decide o que fazer com a sua alma. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Existem mais de 17 mil povos ou grupos étnicos espalhados pelo mundo.
Estudos estimam que 42,5 deles ainda não foram alcançados pelo Evangelho, o que corresponde a mais de 3 bilhões de pessoas.